Então, vamos começar nossa primeira aulinha dentro do nosso cronograma. Aqui tem a reunião de alguns dos assuntos que a gente vai trabalhar. Não são todos ainda. Tem alguns assuntos a mais, tipo a parte introdutória que fala sobre as moléculas, tipo proteínas, aminoácidos, essas coisas. Eu vou trazer junto com o próximo bloco de assuntos, não vai ser agora. Agora eu peguei alguns outros até para a aula não ficar muito longa e cansativa. Então, nosso primeiro assunto vai ser justamente as diferenças entre células eucariontes e procariontes, que é algo simples, mas é algo que a gente tem que bater bastante porque é mega importante, né? E aí a primeira coisa que eu tenho para destacar aqui dentro desse grupo de assuntos é o próprio nome, que é eucarionte e procarionte. Esse termo carionte, ele sempre vai fazer uma menção à carioteca. O que seria essa nossa carioteca? A carioteca, ela é a membrana que a gente vai ter dentro da célula e que vai revestir e vai proteger o nosso núcleo, o nosso material genético, na verdade. Ou seja, é aquela regiãozinha, aquela membraninha ali que vai estar abraçando o meu material genético e construindo o nosso núcleo. Então, se eu tenho um termo que ele é procarionte, pró ou pré significa antes, e eu seria tipo evoluído, é algo que vem depois. Então, se ele é procarionte, ele vai ser uma, uma célula, ele vai ser uma forma de vida que veio antes da presença dessa minha carioteca. Se ele é eucarionte, é porque veio depois da presença dessa minha carioteca. Então, isso daí já te dá uma localização temporal do surgimento desses dois tipos celulares. E aí, o que é que acontece? A pró, ela sempre vai ser mais simples e menor. Todas as estruturas que vocês pensarem a nível celular vai ser mais simples e menor na procarionte. A procarionte, como eu falei, é a que veio primeiro. Então, ela vai ser um exemplo de, por exemplo, as nossas bactérias. Nossas bactérias são um dos seres mais primitivos que a gente tem. Então, da mesma forma que esse PRzinho a gente vai associar o que veio antes, o que veio pré-carionte, a gente também associa a primitiva, ou seja, nossas formas mais simples de vida, nossas formas primárias de vida. E aí ela nada mais seria do que uma célula muito simples, que ela conseguiu ter o sucesso evolutivo de possuir um ambiente isolado, um ambiente protegido. Protegido pelo quê? Pela membrana plasmática. Então a gente tem a primeira camada que a gente vai ser a nossa membrana plasmática. Essa membrana, como o nome já diz, também ela vai ser uma unidade de divisão entre o meio interno e o meio externo. É importante destacar que ela não vai isolar completamente a célula, mas ela vai permitir que você consiga concentrar substâncias aqui dentro que são em níveis diferentes e em funcionamentos diferentes do que ocorreria no meio externo. Então, eu consigo começar a ter diversas funções a partir somente de criar essa sacolinha aqui. Então, por exemplo, eu consigo chegar e consigo ter um metabolismo aqui dentro. Eu consigo chegar, eu consigo proteger meu material genético aqui dentro. Eu consigo ter o desenvolvimento de uma forma eficiente de uma vida a partir dessa presença de membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela pode ou não estar recoberta por outra membrana. O que eu quero que vocês imaginem? Que essa minha célula, essa minha procarionte, a gente está falando da pró, vou até puxar outra setinha aqui, a gente está falando da procarionte. Essa minha procarionte, ela tá surgindo num ambiente ainda muito, tipo, muito nefasto, vamos dizer assim, um ambiente muito dramático. É um ambiente que a gente está tendo erupção vulcânica, é um ambiente que a gente está tendo uma concentração ácida no meio muito grande. Então,
Para você sobreviver, você precisa ser algo resistente, porém muito simples, porque você não tem acesso a nutrientes que vão permitir com que você seja muito complexo, com que você tenha funções muito desenvolvidas, muito especializadas. Então, a primeira questão é que você pode necessitar se proteger. Então, além dessa minha membrana, que já vai fazer uma seletividade, eu também posso ter externo a ela outra camadinha, que seria a minha parede celular. Que, como o nome já diz, ela vai formar justamente uma parede, né? Ela vai ser uma estrutura mais sólida de proteção. Aí, a minha parede. Pronto. Parede celular. Essa parede celular não vai existir sempre. Às vezes pode ter, às vezes pode não ter, depende muito do organismo que a gente estiver ali observando. Mas ela é marcante, sim, porque uma grande maioria das bactérias vão possuir ela e vão possuir ela em diversas conformidades diferentes, diversos elementos diferentes. Não é um padrão que, tipo, toda parede ela é composta por tal coisa. Entendeu? Não é um padrão assim. Você pode ter uma variação muito grande. Então, o importante aqui é vocês lembrarem que existe a possibilidade da gente ter essa parede, que já vai ser uma proteção a mais para a minha membrana plasmática. Saindo disso, a gente vai ter o que a gente vai precisar para gerenciar todo e qualquer construção de vida, que é o nosso material genético. O nosso material genético aqui, nesse caso, como ela é uma procarionte, ou seja, ela vem antes da minha carioteca, ela não tem aquela minha organização de núcleo celular delimitado certinho. Ela vai ter o material genético jogado aqui no meu citoplasma. Então eu vou ter o material aqui, assim, ó, todo solto, sem uma estruturação correta, sem estar, tipo, numa bolsinha aqui dentro também. Ele tá solto aqui nessa região que a gente chama de citoplasma, que é justamente esse líquido que fica interno na membrana. É o líquido interno da célula, é tudo isso, todas essas substâncias que estiverem soltas por aqui. E aí, esse meu material genético, ele vai ser principalmente, não é que sempre vai ser, mas o principal que a gente tem que lembrar é que ele vai ser um DNA que a gente chama de DNA circular. Ou seja, nada mais é do que um DNA que está organizado em um círculo. Então, as suas pontas do DNA vão se conectar e vão criar um envelopamento, que é esse daqui que a gente está vendo. Elas vão se conectando, vão se dobrando entre si e vão se condensando aqui pertinho. Não é que fique completamente condensado, mas é só uma organização para ele ficar ali, ter uma regiãozinha, mesmo que ele não tenha uma membrana especial delimitando. Ele só vai, tipo, se enrolar e ficar por aqui mesmo, solto. E aí, como a gente tem o nosso DNA, já temos ali a nossa informação genética para criar os elementos que a gente vai precisar dentro da célula, a gente vai precisar também de uma maquinaria para fazer a leitura e a decodificação desse meu DNA e transformar ele nas substâncias que eu precisar, por exemplo, uma proteína, uma enzima, alguma coisa assim que eu necessite. E essa minha maquinaria vão ser as famosas bolinhas que a gente vê soltas sempre. Sempre que a gente vê um desenho de célula, a gente vê várias bolinhas soltas. E essas bolinhas vão ser os nossos ribossomos. E a função do ribossoma, como a gente também já falou, é justamente essa leitura. Ele vai pegar esse meu material genético e ele vai possibilitar que esse meu material genético se transforme em proteína. Então ele é importante lembrar que ele não chega a ser uma organela, ele não é uma organela necessariamente. Por quê? Porque as nossas organelas, os nossos orgânulos, eles são delimitados por membrana, ou seja, aqui dentro teria uma membrana interna para delimitar essa estrutura. O ribossoma não.
ele nada mais é do que material genético do tipo RNA, só que condensado. Eu vou ter o RNA que eu chamo de RNA ribossômico. E aí eu vou ter uma estrutura dupla. Vai ser um RNAzinho condensado assim e outro RNAzinho condensado numa estrutura maior. E aí essas duas estruturas a gente vai chamar de subunidade maior e subunidade menor, justamente porque uma é maior e a outra é menor. E aí elas vão chegar e elas vão pegar o meu material genético, vão fazer uma leitura desse material genético e conseguir transformar ele em proteína. E aí, nesse meu processo, o que eu tenho que saber do meu ribossoma, que é um destaque para isso daqui, é que ele vai ser do tipo 70S. Esse S, ele simboliza velocidade de precipitação. Porque isso daqui é uma substância que é tão pequena, mas tão pequena, que imagina que se uma bactéria já é pequena, e eu estou analisando agora um ribossoma de uma bactéria, que é menor ainda, eu não vou conseguir chegar e pesar ele, entendeu? Eu não vou conseguir botar numa balança e saber o peso que ele tem. Então, eu vou medir a partir da velocidade de precipitação, que é basicamente fazer um esquema parecido com o exame que a gente chama de eletroforese, que se faz com DNA. Que você meio que atira o seu DNA, você joga o seu DNA e espera que ele corra. E a partir da velocidade dele, você consegue medir a presença de presença de pesos, entendeu? Mas é pela velocidade, você não consegue mensurar necessariamente o peso dessa estrutura. Então, você vai por essa unidade aqui do S, que seria de segundos. E aí, esse meu 70S, ele é bem simples. Por que ele é simples? Porque eu estou numa organela que não vai ter nenhuma... Uma organela o quê? Numa célula que não vai ter nenhuma função muito detalhada, muito especial. Ela basicamente precisa conseguir sobreviver. Ela precisa só criar o que for basicão para ela. Que é essa nossa estrutura aqui de membrana, de lipídios, de material genético, de parede celular. Além disso, além dessas estruturas, ele pode estar envolvido no processo de criação que a gente vai ter de um pequeno pedacinho aqui, ó, de um DNA fragmentado. Um DNA circular também. Só que é um DNA, vocês podem ver que ele é bem mais curtinho, bem menorzinho do que esse grandão, que é o que dita tudo na célula. Esse daqui, ele tá ali separado. Ele está ali isolado e ele tem algumas informações especiais. Especiais para quê? Para proteção e defesa desse meu organismo. Ele vai, por exemplo, ser o responsável por determinar a criação de algumas enzimas. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa ela tá ali com uma infecção gástrica, e aí essa bactéria que ela tem, não é que necessariamente a bactéria ela tá causando nesse meu quadro, né, que minha bactéria está causando uma doença. Mas às vezes a minha bactéria produz uma toxina que para o corpo é tão forte que gera uma patologia. Então, o que vai liberar, o que vai ditar que toxina é essa e como ela vai ser feita, vai ser esse meu DNAzinho aqui, que a gente vai chamar de plasmídio. Esse meu plasmídio, ele vai ser um importantíssimo fator na evolução da minha estrutura. Por quê? Porque eu vou ter essa minha célula eucarionte fazendo um tipo de reprodução que a gente diz que é uma reprodução sexuada. Ela pode fazer assexuada por bipartição, ou seja, ela chega e ela literalmente se quebra aqui no meio, duplica as estruturas dela, se quebra aqui no meio e gera duas novas células. Mas, como possibilidade, ela tem como chegar e fazer uma troca, uma reprodução sexuada. Sexuada é sempre quando a gente tem troca de genoma, troca de material genético. Então, aqui do lado, a gente vai ter, eu vou fazer pequenininho, só para representar, mas a gente vai ter outra bactéria. Essa minha outra bactéria aqui, ela é, vamos dizer assim, uma bactéria mais antiga
e ela ainda não sabe se proteger contra, por exemplo, um antibiótico que eu estou jogando aqui. Então, o que aconteceria se ela tivesse contato com esse antibiótico? Ela iria morrer, ela ia ser agredida pelo antibiótico e iria morrer. E aí, para evitar que ela morra, a vantagem, o que vai possibilitar que ela, vamos dizer assim, ela evolua e ela não morra, que é o que a gente costuma ver quando, por exemplo, a gente começa a criar resistência a antibióticos, é que aqui, entre uma bactéria e outra, a gente vai ter o surgimento de um canal, que nada mais é do que a junção de proteínas de membranas dessa minha bactéria número 1 com essa minha bactéria nova, essa minha bactéria número 2. E esse meu canalzinho, ele é uma estrutura que a gente chama de pile. É quase como se fosse um pelo, mas é pile que a gente chama. E, no caso, como é uma reprodução sexuada, isso daqui vai ser uma pile sexual. E esse meu materialzinho que estava aqui, esse meu plasmídio, esse meu material que contém essa informação de como resistir àquele meu antibiótico, ele vai chegar e ele vai sair dessa minha célula número 1 e vai para a minha célula número 2. E aí essa minha célula número 2, que ganhou o meu plasmídio, agora sabe como se defender daquele antibiótico que antes ela não sabia. E aí você teve justamente uma mutação, você teve uma troca aqui de substâncias que vão possibilitar com que a minha célula número 2 se torne muito mais forte e comece a resistir a antibióticos. Então, é uma estrutura importante, é por isso que eu trago ela, porque ela tem um contexto assim imprescindível para se compreender algumas coisas que acontecem em patologia e em microbiologia, né? Então, é sempre importante dar um destaque. E é uma especialização de membrana, ou seja, é algo que a membrana ela foi ali aprendendo, vamos dizer assim, né, entre aspas, foi aprendendo a fazer e que possibilitou a evolução. Assim, as bactérias conseguem trocar características e informações e vão se tornando cada vez mais complexas. E aí elas vão se tornando tão complexas, o ambiente vai mudando tanto que elas começam a deixar de ser esse organismo simples, esse organismo pequenininho, sem muita capacidade, e vão ganhando cada vez mais modificações, dadas principalmente pelo evento que seria a nossa respiração aeróbia, que é a nossa respiração a partir da presença de oxigênio. Isso é um evento mega importante, evolutivamente falando. Essa minha bactéria, que antes ela fazia basicamente fermentação, que estava no meu ambiente hostil, começou a perceber que no meu ambiente eu tinha disponível para ela oxigênio. E esse meu oxigênio, ele fez com que eu pudesse gerar muito mais energia e o ambiente ao redor fosse se tornando cada vez menos hostil também, porque a gente sai de uma era jurássica, que a gente já está lá cheio de erupção vulcânica, cheio de ácido, e vai indo para um ambiente um pouquinho mais tranquilo. E aí essa minha célula, a primeira coisa, ela não vai mais ser tão pequena. Ela vai começar a crescer, 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 crescer. Então, é como se a primeira ela fosse, vamos dizer assim, ela fosse um carro. Essa minha primeira célula, minha célula procarionte, fosse um carro. E se eu pegasse aqui e estivesse comparando com essa segunda, que ela seria o estacionamento inteiro, onde todos os carros estão ali dentro. Então essa segunda, ela é muito maior, muito maior. Ela é tão maior que a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria da endossimbiose. Vou escrever que isso daqui é importante para quem estiver anotando e quiser depois dar uma olhada. Isso daqui é mega, mega, mega importante. Endossimbiose. Endo é sempre algo que é para dentro. E simbiose vai ser justamente uma relação de cooperação entre dois organismos. Então, o que é que acontece? Essa minha bactéria aqui, que evoluiu e que conseguiu começar a processar e metabolizar o meu oxigênio,
agora vai chegar e vai ser englobada por um organismo, por uma célula que não tinha capacidade de fazer esse meu processamento. E aí ela foi e entrou aqui dentro. É como se essa daqui, essa minha número 2, ela fosse abraçada por essa minha célula maior e agora fizesse parte dela. E quem é essa minha nova célula? Quem é essa célula que entrou aqui? Primeira coisa, a que vai ser englobada, a que vai entrar aqui, vai ser justamente o nosso orgânulo super famoso que a gente chama de mitocôndria. É sempre representado assim, com várias ondinhas que vão representar suas cristas internas, onde a gente vai ter metabolizações. Então, isso daqui vai ser a nossa mitocôndria. Essa teoria da endossimbiose, ela diz que a minha mitocôndria era uma bactéria e que ela foi agarrada, que ela foi abraçada por uma outra bactéria maior e que pela metabolização, pela quantidade absurda de energia que ela conseguia gerar, essa minha bactéria que a engoliu começou a conseguir crescer e a ser mais complexa. Tanto é que o seu DNA presente nas mitocôndrias, aqui dentro da minha mitocôndria, eu vou ter DNA mitocondrial. E esse meu DNA, ele vai ser diferente do DNA da minha célula eucarionte, ou seja, essa minha célula complexa, ela possui um DNA diferente da mitocôndria. E a minha mitocôndria, ela vai ser herdada pela nossa mãe. Então, a gente recebe de presente aí na fecundação as mitocôndrias maternas. E é um fator para, por exemplo, determinar identidade em alguns acidentes. Por exemplo, acidente de avião, que você às vezes não consegue ali o corpo pode, tipo, todo ser incinerado, ou acontecer alguma coisa assim. E você precisa identificar se aquela pessoa é aquela pessoa. Então, você vai comparar o DNA das mitocôndrias maternas com o DNA da mitocôndria daquela pessoa para tirar dúvida. Então, ele possui um DNAzinho próprio, também possui ribossomos ali dentro próprio e tem um funcionamento bem especial. Não vou entrar em mais detalhes, porque já é outra aula. Mas vocês precisam lembrar que existe essa teoria da endossimbiose, de que antigamente a mitocôndria era uma bactéria e que agora ela foi englobada e ela faz parte de uma célula maior. E aí, essa minha célula maior, ela é a minha procarionte. Quer dizer, minha procarionte. Minha eucarionte, quer dizer. E aí ela é minha eucarionte, ou seja, é de evoluída. Primeira coisa que eu digo, se ela é minha eucarionte, agora sim eu tenho a presença de carioteca. Então eu vou ter a minha organização nuclear tradicional, membrana do núcleo e o meu DNA aqui dentro. Meu DNA não é mais DNA circular, ele já está organizado em cromossomos, ou seja, eu vou ter aqui vários cromossomozinhos naquela fita dupla que a gente está acostumado a ver. Mas destacando a presença da minha carioteca, ou seja, da minha organização em núcleo. E o que é que isso possibilita? Qual a diferença de eu ter um núcleo, um DNA aqui solto e um DNA aqui em núcleo? Se eu tenho um DNA aqui solto em contato constante com meus ribossomos daqui, esses meus ribossomos eles não vão ter uma leitura programada. Eles entram em contato com o meu DNA e eles já vão produzindo ali elementos. Isso não é muito bem coordenado. Enquanto que nessa minha segunda célula, para eu fazer a leitura do meu DNA, eu vou ter que fazer uma cópia do meu DNA e mandar essa cópia para a região do citoplasma. E aí sim, aqui no citoplasma a gente vai ter ribossomos que vão fazer a leitura dessa região, mas é somente a região que eu quero. Então não é mais aleatório, é algo muito mais específico e muito mais regulado. Então eu começo a ter funções cada vez mais especiais. Então eu posso, por exemplo, guardar informação para diversas características aqui dentro e só produzir a característica que eu quero, quando eu quero, onde eu quero. Então eu isolei meu material genético e agora eu consigo ter a seletividade no meu processo de tradução e de formação de proteínas. Então, é algo extremamente importante, essa minha organização. E como eu falei, eu vou ter os meus ribossomos. Esses ribossomos, eles são muito mais complexos do que os anteriores. Então, eles já são ribossomos
80S. E por que eles são mais complexos? Porque pense que, por exemplo, aqui no meu ribossoma, eu estou criando uma proteína para a membrana da minha bactéria. Minha bactéria é pequenininha, simples, precisa, sei lá, de 40 tipos de proteínas diferentes. Se eu estou aqui na minha célula eucarionte, minha célula evoluída, essa é uma célula especializada. Essa vai ser uma célula, por exemplo, de uma pessoa. Então, eu vou ter que criar mais de 100 milhões de proteínas diferentes. Eu vou ter que criar uma proteína, tipo, para proteger minha pele, por exemplo, a melanina, a queratina. Eu vou ter que criar uma proteína para o meu cabelo, eu vou ter que criar uma proteína para o meu estômago, eu vou ter que criar hormônios, eu vou ter uma complexidade de função muito maior. E isso é tão complexo que também se torna muito dependente. Então a gente vai ter essas minhas células, vão se organizar e vão começar a formar tecidos. Como, por exemplo, tecido epitelial, tecido cardíaco. E esses tecidos vão trocar ali substâncias e funções entre eles para poder ter o seu funcionamento pleno. Eles já não conseguem mais funcionar independentes. Essa minha célula aqui, se ela tivesse única, solta no ambiente, ela iria morrer. Que ela estaria ali muito especializada. Enquanto a primeira não, como ela é muito simples, ela consegue sobreviver. E aí, beleza. Continuando. Eu cheguei e eu tive esse meu isolamento aqui do DNA. Agora eu vou ter também o surgimento de vários compartimentos internos, que vão ser os nossos organos. Como, por exemplo, aqui eu posso ter uma extensão dessa membrana nuclear. E essa extensão eu vou chamar de retículo. E aí eu vou ter dois, eu vou ter retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. No rugoso eu vou ter a presença de ribossomos, e vai ser mais próximo do núcleo. E no meu retículo endoplasmático liso, ele já é um pouquinho mais afastado do núcleo, e ele já vai ser sem os meus ribossomos. Então aqui, retículo endoplasmático liso seria esse segundo aqui, e o rugoso seria esse mais próximo do núcleo. Por enquanto, para a aula de hoje, não precisa aprender todas as organelas, só algumas que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas só para vocês entenderem que eu começo a ter funções separadas. Por exemplo, aqui no meu retículo rugoso, eu vou ter a produção de proteínas, porque eu vou estar associada aqui junto com meus ribossomos. E meus ribossomos fazem a produção dessas proteínas. Já aqui no meu retículo endoplasmático liso, eu vou ter a produção de lipídios. É uma função completamente diferente do meu rugoso. Assim como eu posso ter, por exemplo, lisossomos, que vão fazer a lise de algumas substâncias, vai quebrar algumas substâncias aqui dentro. Eu posso ter centríolos, eu posso ter várias e várias organelas. Eu já saí dessa minha questão aqui básica e eu já estou indo para uma célula muito maior, muito mais específica e complexa. Aqui agora já saindo desse nosso desenho, para condensar, nós temos aqui os procariontes, e eles não vão possuir carioteca, ou seja, não vão possuir aquela membrana, não vão possuir estonas. O que é estonas? Estonas são proteínas que vão permitir com que o DNA se condense. Vão pegar aquele DNA e vão dobrar o DNA. Por enquanto, eu não quero que vocês se aprofundem muito, porque isso vai ser assunto para a próxima aula. Mas vocês precisam saber que aqui você não vai ter a presença dessas proteínas. Enquanto que nas eucariontes você tem sim as proteínas estonas. E isso tem a ver com essa especialização, com essa produção de proteínas. E na eucarionte, né, como eu falei, você vai ter a carioteca presente. Nos meus procariontes, como eu falei, você pode ter a função binária, que é justamente aquele momento em que a minha célula ela vai se separar. Mas você também pode ter uma reprodução sexuada, que seria a partir da troca de material genético pela minha pile sexual, que é o que eu falei antes. Enquanto que a forma de reprodução das minhas eucariontes vão ser os nossos processos de mitose e meiose. Aqui vale destacar também os ribossomas, né? A diferença entre os ribossomas, que nas procariontes vão ser 70S e nas eucariontes 80S. Além disso, o meu procarionte vai ser um cromossoma único, que vai ser o nosso DNA circular e não vai possuir as organelas. E na minha eucarionte,
ele já vai ter, né, toda aquela complexidade de organelas, meu ribossoma 80S, vai realizar alguns processos ali de alimentação e de troca de substâncias, que vai ser exocitose e endocitose, que também é assunto para outra aula, mas já deixa aqui os nomes para vocês irem associando. Exocitose é quando você libera substâncias para o meio, endocitose é quando você engloba substâncias do meio para dentro. E você vai ter significativas especializações, porque agora, como eu falei, a gente funciona como tecido, a gente já não funciona mais como unidade individual. Aqui a imagenzinha, só para vocês verem, né, a presença de todas aquelas estruturas que a gente já falou. E o plasmídio aqui, ó, para destacar que eu falei que vai ser justamente aquela minha organela que vai estar associada. Minha organela, ok, desculpa. Meu material genético associado com a defesa, que vai ser passado de uma célula para outra a partir da minha pele sexual. Aqui mostrando um pouquinho do funcionamento da minha pele sexual, olha o plasmídio. E aí você tem aqui a pele conectando a minha bactéria número 1 com a minha bactéria número 2, formando um canalzinho e possibilitando aqui a troca de substâncias, possibilitando com que essa nova célula aprenda as funções dessa antiga. E aqui para destacar também minha unidade celular maior, com a presença da mitocôndria que eu citei, quanto à teoria da endossimbiose. E aqui para vocês verem um pouquinho da estrutura da proteína, ela tem essas membranas internas e ela vai ter essas minha função energética marcante a partir da produção de ATP, que é a minha principal molécula energética. Então ela tem um DNA próprio, ela tem ribossomas próprios, aqui indica, olha, os ribossomas dela. Ela tem grânulos, esses grânulos podem ser de defesa, podem ser enzimáticos, podem ser de várias formas. Mas ela é, teoricamente, né, segundo essa teoria diz, ela é uma bactéria que agora se tornou parte de uma célula eucarionte. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que é a parte de membrana plasmática. Só um segundinho aqui que eu vou beber um pouquinho de água, tá? Peraí. Pronto, beleza. Bora lá continuar. Quanto à membrana plasmática, muitas das funções dela a gente já falou quando a gente foi citando a questão evolutiva, que era a questão de chegar e criar um meio isolado, separado da minha célula, separando minha célula do meio ambiente. E aí o que é que acontece? Com esse meu novo meio, eu vou poder realizar funções de diversas formas, que seria, tipo, dar uma proteção elétrica, se eu tenho íons ali passando, se eu tenho um descontrole térmico, se eu tenho pressões que vêm de fora, por exemplo, pressões mecânicas mesmo, diversas coisas eu vou poder realizar agora que eu possuo uma membrana, né? A partir da minha membrana. E essa minha membrana, ela também vai fazer, principalmente, o que é destaque para nossa aula de hoje, ela também vai fazer, principalmente, a seletividade de materiais. Ou seja, não vai ser mais qualquer coisa que vai entrar na minha célula. Agora só entra na minha célula aquilo que eu quero que entre. Então eu vou poder fazer uma restrição, eu vou poder fazer um controle nessa minha troca de substâncias. E aí vai ficar tudo mais certinho. E aí ela vai ser composta principalmente dessa minha estrutura que a gente chama de fosfolipídio, que vai ser esse bonequinho, entre aspas, que a gente tem aqui, que é composto de uma cabeça e uma cauda. Lembrando que a cabeça ela vai ser apolar.
quer dizer, vai ser polar. Enquanto que minha cauda, ela vai ser apolar. Ou seja, minha cabeça gosta de água e minha cauda não gosta. Então, se eu tenho várias moléculas de água aqui, elas vão poder, tipo, tocar essa cabeça sem problema. Mas elas não podem passar aqui, ó, e ficar nessa minha região interna, porque essa região interna não gosta de água. Então, essa estrutura de fosfolipídio vai se defender disso e vai se isolar uma sobre a outra. Então, o que é que eu digo? Que a minha composição de membrana vai ser uma membrana dupla de fosfolipídios. Justamente por isso, porque eu tenho uma camada dupla de fosfolipídios. Eu tenho uma camada mais externa e eu tenho uma camada mais interna, onde, na associação entre meus fosfolipídios, eu vou ter a presença de diversas moléculas adicionais, como, por exemplo, proteínas que podem ser proteínas canais, como essas indicadas aqui, e que essas minhas proteínas canais vão servir para fazer aqueles sistemas de transporte. Ou seja, por aqui vão passar as substâncias e elas podem passar de diversas formas. Podem passar gastando energia, sem gastar energia. Podem passar por difusão. Enfim, várias formas. E aí a gente também pode ter a presença de moléculas de colesterol. Esse colesterol, ele tá bem aqui, ó, se vocês observarem, ele tá bem associado com essa minha região lipídica, com essa minha região apolar, que não tem afinidade com água, e ele vai ter uma função importante. Qual é a função dele? Primeiro, é importante que vocês entendam que esses meus fosfolipídios, eles formam o que a gente chama de mosaico fluido. Ou seja, eles têm uma organização delimitada, ou seja, eles têm essa polaridade, onde a cabeça vai estar mais externa e a cauda mais interna. Contudo, eles têm certa mobilidade, por isso que a gente diz que é fluido. E essas mobilidades vão ser alguns movimentos que eles fazem, por exemplo, rotação, que é quando ele vai girar em torno do próprio eixo. Flexão, que é quando essa cauda, por exemplo, se eu vier um estímulo externo aqui, ó, e empurrar esse meu fosfolipídio, ele vai meio que abrir um pouquinho essa cauda dele, mas ele não vai se romper, ele abre e ele volta depois para cá. Então ele consegue ser meio maleável, tem um pouquinho elástico. E ele também pode fazer essa flip-flop que a gente chama, que é mais raro, mas também ocorre, que é quando ele pula daqui de baixo lá para cima, para a camada mais externa ou para a camada mais interna, depende de onde a gente estiver analisando. Tem difusão lateral, que é o que a gente também pode chamar de translocação, que é quando ele vai de um lado para o outro. Então isso daqui está o tempo inteiro se mexendo. E aí nesses meus movimentos, para que esses movimentos não sejam, vamos dizer assim, tão fluidos ao ponto de desfazer a membrana, a gente vai ter a presença do colesterol, que vai servir como se fossem lajes no meio dessa minha estrutura para tornar a minha estrutura mais rígida. Então, beleza, eu tenho meu colesterol aqui, ele está tornando a minha estrutura mais rígida e está criando meio que um cimento aqui no meio. Então, ela continua fluida, eu continuo tendo movimentos, mas essa minha membrana ela não vai se partir tão facilmente. Eu já tenho algumas moléculas aqui associadas para poder manter certa estabilidade. Além disso, eu também vou ter a presença de proteínas globulares, eu posso ter a presença de glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios, lipídios meramente dizendo. Eu posso ter várias e várias estruturas que vão estar aqui complementando essa minha estrutura aqui, minha estrutura de membrana. Aqui mostrando um pouquinho, né? Eu sempre trago esse vídeo porque eu achei esse GIF, que eu achei ele bem legal para vocês verem que tá tudo aqui agitado. E você tem o meio externo e o meio interno. E nessa minha composição entre meio externo e meio interno, eu vou ter várias e várias substâncias. E aí eu tenho minha membrana aqui fazendo essa seletividade de material. Ou seja, eu não tenho essa passagem livre de fora para dentro. A membrana chega e impede. Ela só vai deixar passar quem ela quer. E aqui vocês podem ver várias membranas, quer dizer, várias proteínas aqui associadas, que vão estar, olha essa daqui, por exemplo,
indo de um lado até o outro da minha membrana, e cada uma aí com sua função específica, seja ela enzimática, seja ela proteína canal. Aí a gente tem várias divisões que a gente também vai falar um pouquinho melhor na próxima aula. Mas só para realmente vocês dizerem como é que isso está bem estruturado. Aqui nós vamos para os transportes, que é o foco principal de hoje, porque como eu vi, pelo que eu dei uma olhada nas provas, caiu... foi bem cobrada essa questão de transporte, é uma questão que é sempre cobrada. Então hoje a gente vai ir até aqui, a gente vai terminar com o assunto de transporte, porque o restante do assunto eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar uma aula tão longa, porque a gente acaba aí às 3h30, né? Mas beleza, a gente vai ter esses dois grupos, transportes ativos e transportes passivos. Quando o transporte ele é ativo, isso quer dizer que é um transporte que vai gastar energia. Então, é um transporte que vai ocorrer contra o gradiente de concentração. E o meu transporte passivo, ele é um transporte que ele não vai gastar energia. Ele vai ocorrer a favor do meu gradiente de concentração. E o que é esse meu gradiente de concentração? É justamente a quantidade de moléculas que eu vou ter de um lado e de outro. Então, se eu tenho de um lado 30 moléculas, deixa eu ver, de Na, de sódio. E aqui eu tenho minha membrana, dividindo os dois ambientes. Do outro lado eu tenho apenas 2 moléculas de sódio. Para equilibrar esses dois meios, que a tendência do corpo é buscar a homeostase, ou seja, buscar o equilíbrio, eu vou precisar transportar algumas moléculas daqui para que fiquem mais ou menos a mesma quantidade. Por exemplo, chegar e transportar aqui 14 para o lado de cá. Aí eu vou e mando 14 moléculas para cá. Se eu estou fazendo isso, eu estou a favor do gradiente de concentração. Então, eu não preciso gastar energia para fazer isso. Eu estou fazendo um transporte que eu chamo de transporte passivo. Contudo, se eu tenho essas 14 aqui, e aí eu quero ficar com uma concentração de 30 do lado de fora e 2 do lado de dentro, e eu vou e pego essas minhas 14 e eu mando para o lado de fora, eu tô quebrando essa minha lógica de equilíbrio. Eu tô botando 30 moléculas do lado de fora e 2 do lado de dentro. Então, isso vai causar uma pressão para que essas moléculas fujam para cá. E aí, nessa minha tentativa de fuga, eu vou precisar gastar energia para ir contra isso daqui. Porque é algo que eu estou fazendo à força, eu estou usando força aqui para poder fazer esse movimento. E a minha força para fazer esse segundo movimento seria as moléculas de ATP. Esse meu ATP, essa minha molécula energética, ela vai justamente fazer com que eu possibilite ir contra o meu gradiente de concentração. Então, no transporte ativo, é basicamente lembrar disso, que ele vai ter gasto de energia porque ele ocorre contra o gradiente de concentração. Então, eu vou, por exemplo, ter aqui uma proteína de membrana que a gente vai chamar de ATPase. E essa minha proteína, ela vai fabricar ATP, vai gerar ATP e vai gastar esse ATP para poder possibilitar essa minha transição, essa minha fuga de substâncias, que é contra o equilíbrio natural do corpo. Porque às vezes eu vou precisar para o metabolismo, às vezes eu vou precisar para uma situação emergencial, alguma coisa assim, eu posso necessitar com que esse gradiente ele seja dessa forma. 30 do lado de fora, 2 do lado de dentro. Por exemplo, uma situação que isso daqui pode ser necessário, na minha condução do impulso nervoso, eu vou ter uma bomba de sódio e potássio que vai funcionar com gasto de ATP, porque ela vai criar um gradiente, ela vai pegar e vai quebrar o equilíbrio da minha membrana e vai fazer com que eu tenha uma concentração irregular, ou seja, mais do lado de fora, mais do lado de frente, de dentro, principalmente de sódio e de potássio, por isso que se chama bomba de sódio e potássio. Geralmente as proteínas que têm esse nome bomba, elas são todas movidas por ATP, são todas de transporte ativo. Se for transporte passivo, como eu falei, não vai gastar energia porque é a favor do gradiente de concentração.
Mas é necessário lembrar que esse meu transporte passivo ele vai ter três grupos principais, que vão ser a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Primeiro, falando sobre a minha difusão ela vai ocorrer de modo simples quando ela vai direto pela dupla camada de fosfolipídios. Ou seja, eu só chego aqui pelos meus fosfolipídios e passo direto. E aí, quem é que vai passar direto aqui sem ter que falar nada? Só chega e passa. Quem é que tem carta livre aqui na minha membrana? São moléculas muito pequenas, moléculas muito simples, moléculas que não estão ionizadas, moléculas que não estão conjugadas com outras moléculas. Então, várias e várias substâncias que sejam simples, elas vão conseguir fazer esse transporte. E aí, quando ela é um pouquinho maior, que já não está mais conseguindo passar ali direto, ou que, por exemplo, ela não é apolar, porque para eu passar aqui, eu vou ter que ser apolar, que lembra que aqui dentro, nessa região, eu vou ter a minha caldinha dos meus fosfolipídios, e essas minhas caldinhas dos fosfolipídios são apolares. Então, para eu atravessar, eu tenho que ter a mesma polaridade que elas, eu tenho que ser lipídica também. Então, eu vou e passo. Agora, se eu não sou lipídica, eu não vou conseguir passar, porque esses meus lipídios, eles vão empurrar você para fora, não vão deixar com que você passe. Então, você vai precisar, por exemplo, do auxílio de uma proteína de membrana, que a gente vai chamar de proteína canal. Ela vai ser justamente uma proteína que ela vai ter um canal interno que vai possibilitar que essa minha substância atravesse. Lembrando que ela atravessa, mas ela atravessa sem gastar energia. Ela vai usar os poros da minha membrana por causa da minha polaridade diferente. Ou às vezes porque é uma molécula iônica, ou porque é uma molécula um pouquinho maior, entendeu? Mas é interessante também vocês saberem que nem sempre a mesma substância vai realizar o mesmo tipo de transporte. Por quê? Porque eu posso ter aqui, ó, esse desequilíbrio, 30 do lado de fora, 30 do lado, 2 do lado de dentro, e mover essas 14 pelas minhas proteínas de membranas, pelos meus poros. E aí isso caracteriza um transporte passivo. Contudo, se eu pego essas daqui e eu quero mover contra o gradiente, aí eu vou usar também proteínas para poder transportar, só que agora eu vou ter que gastar energia. Então, o que vai realmente ditar se vai ser um transporte ativo e passivo não é somente a substância, mas principalmente observar se está ou não a favor do meu gradiente de concentração. E no caso, o último seria a osmose, que é quando a gente sai do transporte de soluto e a gente vai para o transporte de solvente. Solutos são todas essas substâncias que eu falei. E o solvente vai ser justamente a água, vai ser aquele líquido onde todas as substâncias vão estar derramadas, vão estar jogadas ali. Então, a minha água, ela vai fazer o quê? Ela vai ver esse degradê, vai ver que um aqui eu tenho 30, outro aqui eu tenho apenas 2, e ela vai pensar, preciso regular isso daí, porque não está numa velocidade adequada, eu não estou tendo uma difusão correta, eu não estou tendo uma difusão tão rápida quanto deveria ser. E aí, para poder desconcentrar os meus 30 sódios que estão aqui, eu vou pegar e eu vou movimentar água aqui para dentro. Então, eu começo a jogar água. E aí, esses 30 sódios, eles vão se afastando. Então, eles estavam tudo aqui concentrado. Agora, tem um aqui em cima, tem um aqui embaixo, tem um do outro lado. Eu começo a ter vários sódios afastados. E isso vai diminuir a minha concentração a um nível tal que eu tenha um equilíbrio a partir da movimentação de água. Então, ele deixa de ser 30 e ele consegue ficar 2 do lado de fora e 2 do lado de dentro. Então, ao invés de eu mover meu soluto, ao invés de eu mover o meu sódio para poder equilibrar isso daqui, eu movi a minha água. E aí, sempre que eu movo minha água, eu vou chamar de osmose. E aí, gente,